Olá, minha gente, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Eu sou Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que é para mim muito especial, que é o Ministério de Jovens Universitários. Antes da gente entrar nesse tema tão relevante, peço para que você se inscreva, curta esse vídeo e, sobretudo, gostando do conteúdo, compartilhe com os seus amigos, além, é claro, de deixar o seu comentário. Ele é muito valioso para mim. Pois bem, nas últimas semanas eu assisti a muitos vídeos de eventos promovidos pelo Ministério Jovem e alguns deles mencionavam ali o Ministério de Jovens Universitários. E do que eu assisti, eu vou aqui falar apenas o que eu sintetizei. Porque algumas das considerações que eu vou fazer em algum momento podem ser um tanto quanto negativas, e o objetivo jamais, num vídeo como esse, seria lidar de forma desdenhosa ou negativa com um trabalho sincero e efetivo de outro. Mas o objetivo que eu tenho com as considerações que eu vou fazer é que nós tenhamos um desempenho melhor e um horizonte bacana para um ministério que é tão importante para a igreja. E por que ele é relevante, né? Algumas pessoas dizem que esse departamento, que essa abordagem, seria muito segregacionista, né? Você está separando os jovens universitários dos demais jovens, você está separando os jovens universitários, você está reconhecendo ou reproduzindo padrões de superioridade que não deveriam fazer parte da igreja. Mas a verdade é que esse pensamento, por mais que eu acredito que ele seja sincero, ele é um pensamento um tanto quanto tacanho. Por quê? A grande questão no departamento, né, ou no Ministério para Jovens Universitários, não é segregá-los da realidade da igreja, mas é assim como, né, bem como os demais ministérios da igreja, é oferecer soluções, é oferecer discussões, é oferecer assistência a um público que, por vezes, se encontra sozinho, enfrentando dificuldades comuns e que, portanto, né, aglutinados ali num mesmo espaço seguro, podem lidar com as suas questões que muitas vezes não são as mesmas questões passadas por outros membros e por outros grupos da igreja. Ou seja, há um Ministério da Mulher. Ele está segregando mulheres de homens? Não. Ele está apenas dando um espaço para que as mulheres que lidam com questões específicas do seu papel social, das suas dores, das suas dificuldades, tenham ali um espaço para desenvolver um ministério que acontece tanto do ponto de vista ou tanto da perspectiva evangelística, quanto também do seu cuidado e pastoreio às suas necessidades. Então, o Ministério de Universitários ele não é um ministério segregacionista. Ele é tão somente um ministério que traz assim, contribuições que atinge de formas específicas as dores que muitos universitários sentem. E ele é relevante uma vez que não só o adventismo, mas as igrejas em geral percebem uma fuga de universitários entre os seus membros. Ou seja, o jovenzinho lá foi criado na igreja, esteve sempre lá, foi sempre envolvido, chega à universidade e as coisas mudam, ele acaba entrando em apostasia. É bem provável que você que está ouvindo esse vídeo conheça uma história como essa e definitivamente eu que estou gravando poderia mencionar várias delas, bem como também tem histórias de sucesso de gente que vai à universidade, tem um desempenho acadêmico maravilhoso e permanece fiel, né? Isso não é determinante. Agora, a questão é, a igreja percebendo isso, como ela tem lidado com esse público? E aí começa um pouco da minha preocupação com o que se propõe a fazer hoje como ministério de universitários e como a gente pode melhorar esse trabalho. Tá?
Diversos estudos se propõem a explicar o porquê do jovem cristão, ao entrar na universidade, abandona a fé. E você tem, dentre outras explicações possíveis, de um ponto de vista sociológico, o fato de que eles conhecem novas cosmovisões ou metanarrativas. Em termos mais simples, isso significa basicamente que eles conhecem outras perspectivas de vida, que não são aquelas norteadas por um padrão de cosmovisão bíblica, ou seja, de que há um mundo que foi criado perfeito por Deus, que foi manchado pela entrada do pecado, mas que tem a esperança do Evangelho, que tem a realidade do Evangelho o transformando, né, transformando o indivíduo que aceita a Cristo, e de um planeta que será futuramente restaurado aos seus padrões originais. Ou seja, uma metanarrativa que dá conta da existência humana e que propõe formas de lidar com o problema do mal, né? A questão da teodiceia. Isso é o que a gente aprende na igreja em termos mais elaborados, em termos menos elaborados, a depender da sua realidade. O fato é que na universidade outras perspectivas sobre a vida são apresentadas e muitas delas acabam seduzindo e convencendo de uma forma muito significativa os jovens. E eles acabam se deparando com a possibilidade de aderir a outras visões que antes lhes eram desconhecidas. Nesse sentido, então, a igreja acaba sendo abandonada, a fé acaba passando por mudanças muito substanciais, muito significativas. Eu acredito que, para além dessa questão da cosmovisão, existem outras questões que podem também ser consideradas. Eu vou dar como exemplo aqui o fato de que o universitário normalmente ele ganha uma autonomia maior do que aquela que ele tinha durante o ensino médio. Você vê muita gente que pela primeira vez pega um transporte público no período em que vai para a universidade, porque já não dá mais para pagar van. Se você mora no Rio de Janeiro, por exemplo, como eu a vida inteira vivi, até agora, né, até os 25 anos de idade morei, você sabe que é relativamente fácil manter uma van entre a casa que você vive e a escola que você estuda. Agora, entrou na faculdade, a realidade é outra, amigão. A sua grade tem matéria de manhã, tem matéria à noite. Você vai estudar numa faculdade como eu, quando fiz jornalismo, a muitos quilômetros de casa, levava mais de 2 horas para chegar, mais de 2 horas para voltar, passava mais tempo no transporte do que muitas vezes em aula, efetivamente. A situação é difícil. E aí você ganha com isso também mais autonomia. Você agora não tem gente no seu pé o tempo todo, a depender de como foi a sua criação, muitas vezes uma criação que é mais repressiva do que, de fato, educativa, né? Como Ellen White comenta no livro Educação, que muitos pais roubam a liberdade dos filhos ao invés de instruí-los para tomar boas decisões. Rapaz, o cara chega lá, vê chopada, mulher bonita, para homens, ou enfim, agora as coisas são mais complicadas. Vê uma série de possibilidades se expandindo na vida, o negócio pode ser realmente muito interessante. E aí, apostasia. Então, existem razões diversificadas que nos ajudam a entender o porquê da fase universitária para o jovem cristão ser um problema. E aí é que eu entendo que a gente precisa pensar seriamente acerca do papel do Ministério de Jovens nesse processo. Por quê? Aqui eu apresentei razões de duas naturezas. Naturezas relacionais, que são esse espaço que o cara entra, em que ele pode exercer a liberdade dele de forma diferenciada. E eu também apresentei razões de natureza intelectual, ou seja, o cara tem acesso a outras possibilidades. E essas razões de natureza intelectual, a gente pode notar que elas são mais comuns em alguns cursos e menos comuns a outros.
Um sujeito, por exemplo, que vai estudar engenharia tem uma carga do ponto de vista da perspectiva ideológica menor do que num curso de ciências humanas ou de ciências sociais aplicadas. Isso é claro, não é difícil a gente reconhecer. E, nesse sentido, o que o Ministério de Universitários pode fazer para que essa realidade seja diferente? Primeiro, é a gente reconhecer as nossas próprias limitações. Os esforços que nós fazemos vêm no sentido de ajudar, mas não necessariamente nós vamos ter sucesso em tudo. A gente precisa ter uma perspectiva de que os nossos esforços nem sempre redundarão em sucesso e que, mesmo assim, eles devem ser mantidos. Portanto, o Ministério dos Jovens Universitários talvez não deveria ser medido tanto pelos resultados, como normalmente a gente convencionou ser pragmático em toda a vida da igreja. Talvez o Ministério dos Universitários não tenha como ser assim. Mas ele precisa ser assertivo, no maior sentido possível para essa palavra. O Ministério dos Jovens Universitários precisa lidar de forma precisa com as necessidades dos universitários. O Ministério dos Jovens Universitários, ele pode, melhor do que o Ministério Jovem, abordar os problemas que estão sendo sentidos por esse público, que são muitas vezes problemas comuns. Ele não só dá uma comunidade segura, um espaço para que essas pessoas se relacionem, o que é muito importante, como ele deve, e é aí que entra, na minha opinião, o maior problema. Ele deve entregar conteúdo e orientação que ajude nesse processo difícil, porque todo conflito de cosmovisão causa angústia, causa problemas, causa desconfortos de natureza existencial. Não é fácil para quem está passando. Mesmo o cara que entra em apostasia, ele tem um quadro complexo para lidar e muitas vezes ele vai encontrar soluções fora de um ambiente seguro de igreja, fora de um ambiente que pode assisti-lo efetivamente. Sendo assim, meus amigos, eu diria que a maior contribuição que o Ministério de Jovens Universitários pode dar está no ponto de vista, está na perspectiva intelectual. No sentido de que esse local, esse espaço, esse grupo, esse evento precisa oferecer de forma ali condensada, com pouquíssimo tempo, respostas suficientemente convincentes e expressivas para quem está sendo bombardeado com perspectivas que são novas descobertas, são descobertas muitas vezes extremamente bacanas e interessantes, mas sem acesso a contraditório. Ou seja, o Ministério de Jovens Universitários precisa dar respostas a essas questões que são levantadas. Para isso, a gente precisa de gente capacitada para lidar com esses problemas. Muitas vezes o Ministério de Jovens vai ser dado àquele jovem que se destaca na relação e no trato social. É o cara que sabe aglutinar a gente em torno de uma ideia, em torno de um projeto. E é claro que esse perfil agregador é bom para o Ministério de Jovens Universitários, mas esse cara com perfil ideal para ser um vendedor, se ele não tiver nutrido de boas leituras, de boas reflexões e boas respostas, ele não vai poder ajudar algumas das dificuldades que o jovem universitário está sentindo no dia a dia. Perceba que aqui a gente vê a importância de que as pessoas envolvidas com esse ministério sejam pessoas preocupadas com um cultivo intelectual constante. Se você está vendo isso e por exemplo, um departamental de jovens que tem abaixo de você essa pasta nova dos jovens universitários, preste atenção nessa questão. Por quê?
O evento que você faz simplesmente para jovens, com um louvorzão, com uma pregação mais apelativa, ele não vai resolver o problema do jovem universitário. O Ministério de Jovens Universitários não pode ser meramente uma questão identitária, no sentido de, olha, aqui estamos segregando um grupo, uma elite intelectual cristã. Não! Ele precisa ser um ambiente seguro para esses debates, ou seja, para as pessoas expressarem os problemas que estão passando na universidade, e um ambiente seguro não só para que eles se coloquem, para que eles expressam, mas para que eles encontrem suporte. Por vezes eu vejo o Ministério de Jovens Universitários sendo pensado em critérios muito semelhantes ao do evangelismo, né, normal. E não é, gente. E não é. Porque o Ministério de Jovens Universitários é um trabalho, sobretudo, de contenção. É claro que a gente vai experimentar conversões na universidade. Eu me lembro, por exemplo, do pastor Michelson Borges, né, que recebeu a mensagem adventista através de um colega, se eu não me engano, de classe, algo nesse sentido, num contexto universitário. Mas a gente tem exemplos históricos grandiosos que mostram reavivamentos acontecendo em instituições. O movimento metodista, do qual o adventismo tem uma ligação umbilical, surge de um grupo de universitários que se reuniam para estudar a Bíblia, para realizar cultos, para cultuar, para adorar a Deus. Então há um espaço para esse tipo de ação, é claro que há, mas a gente precisa pensar que se há uma sangria aí para ser estancada, ela tem a ver com os problemas que os jovens estão passando. E esses problemas não são acesso à programação, não são acesso à pregação apelativa, não são acesso a cantores famosos. São as dores que eles estão passando que muitas vezes, é claro, são espirituais, mas tem fundo intelectual. E aí eu mais uma vez menciono Ellen White, especialmente no pastor Adolfo Soares, quando ele vai falar sobre a importância de uma educação holística ou uma educação integral, né? Espiritualidade e intelectualidade não devem ser compartimentos distantes, não devem estar separados. Para você cultivar um jovem intelectual, um jovem universitário sadio, esses componentes de vida espiritual e de intelectualidade precisam estar bem alinhados. E o melhor ambiente para isso acontecer é qual? O espaço do jovem universitário. Por que eu digo isso? Porque na perspectiva ou na percepção de que nós estamos enfrentando problemas com o jovem universitário, a gente pode propor soluções que não vão lidar com esse problema de forma suficientemente adequada. E aí a gente vai fazer um monte de coisa, vai fazer evento, e não vai adiantar. E não vai adiantar. Porque toda essa organização não está lidando com os problemas reais que são enfrentados. Hoje, graças a Deus, por causa da internet, nós temos a facilidade de encontrar gente que entende sobre uma determinada área e tem uma perspectiva cristã sobre ela. Em filosofia, por exemplo, que foi uma área que o adventismo nunca explorou tanto, nós temos hoje 2 membros da igreja, né? O Bruno Ribeiro, na Paraíba, e o pastor Felipe Amorim, na Novo Tempo, que tem doutorados, né? O Bruno já concluído e o pastor Felipe em curso, em discussões que abordam a filosofia. Isso não era fácil de encontrar no passado. Antes, eventos do Jovem Universitário Adventista era para falar só sobre criacionismo. E hoje a gente está vendo que não. Cada vez mais, mesmo os teólogos que estão nos seminários, estão mais atentos às grandes discussões sociais, aos grandes problemas e estão capazes de palestrar e falar sobre esse tema. Se você tem um Ministério de Jovens Universitários na sua igreja, no seu distrito, na sua associação, é hora de pegar essas pessoas que muitas vezes estão num ostracismo do ponto de vista do conhecimento público
e dar espaço a elas. Por quê? São elas que vão ajudar a trazer respostas aos problemas que você está enfrentando, aos problemas que o seu jovem está enfrentando. Eles vão ter a capacidade de lidar com questões que muitas vezes você, por falta de repertório, não vai ter. E é normal, sabe por quê? Porque na igreja, Deus dá mestres para o ensino. E nem sempre a gente é mestre, nem sempre a gente é especialista. Esses cargos, muitas vezes, nessas funções, vão sendo intercambiáveis. Então, nesse sentido, está tudo bem não saber de tudo, desde que a gente saiba reconhecer que há algo a ser feito e que nem sempre nós temos tido boas respostas para esses fenômenos. Eu acho que esse vídeo já deu o tempo necessário e expus aqui os pontos que eu considero mais cruciais, mais importantes para ele. E se vocês quiserem, eu publicarei mais um vídeo, dessa vez agora com recomendações bibliográficas, literárias para jovens universitários. O que um jovem universitário pode ler? 10 livros aí, o que vocês acham? 10 livros para jovens universitários, para tanto quem vai treinar, quanto para quem está integrando esse movimento. O que vocês acham? Eu posso fazer um vídeo no futuro aqui falando sobre isso. Em suma, o que eu gostaria de expressar é: você que está em posição de liderança, você que tem voz, muitas vezes tem influência, mesmo não estando em posição de liderança, perceba se os esforços que você está fazendo, que o seu grupo está fazendo, que quem está próximo de você, que o seu líder está fazendo, perceba se esses esforços estão sendo realmente efetivos para o público ao que você está se propondo a atingir. Muitas vezes não estão. E aí a gente tem um caminho para ser buscado, a gente tem uma perspectiva diferente para ser procurada. Eu diria também que é necessário que a gente tenha atenção aos movimentos que dão certo. Vou mencionar aqui 2 grupos universitários que eu respeito muito, que é a ABU, a Aliança Bíblica Universitária. Ela está presente no Brasil desde o final da década de 50. É um grupo protestante, é um grupo que mantém missionários que atuam em universidades e que também promove cultos e treinamentos. Talvez seja interessante a gente começar a pensar em fazer o mesmo, em promover treinamentos reais, coisa expressiva, que tragam respostas a problemas que estão sendo sentidos. E o segundo, que eu vou mencionar aqui também, é o Lavri. O Lavri não lida exatamente com universitários, mas ele se propõe a apresentar uma perspectiva sobre o cristianismo que seja intelectual, que seja satisfatória e que lide com os problemas que os jovens universitários passam. A Nancy Pearcey, que é uma das maiores autoras quando a gente fala sobre cosmovisão na atualidade, foi uma aluna do Lavri e teve a sua fé restaurada nesse espaço. Então, 2 lugares aí que você pode pesquisar, 2 endereços em que você pode encontrar muita informação: Lavri e ABU. Para os fins desse vídeo, acho que a gente pode concluir. Eu peço a Deus que eu tenha sido suficientemente não só claro, como persuasivo, para que você tenha uma perspectiva diferente para um ministério que é tão importante para a igreja nos dias atuais. Eu encerro remetendo a um pensamento do C.S. Lewis, que dizia que em um momento de crise, como o que ele vivia, o que ainda serve para nós hoje, cristãos que estão capacitados intelectualmente para fazer algo e não fazem, estão desassistindo aos seus irmãos, estão provocando pela sua inação a inanição desses. Estão provocando prejuízos aos seus irmãos quando não agem. Forte abraço para você, Deus abençoe sua vida e a gente se vê numa próxima aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, deixar também o seu comentário e, sobretudo, compartilhar com seus amigos. Até a próxima, minha gente!